Onde começa a maternidade? Muitas vezes a gente pensa que a maternidade começa no positivo dessa gestação. Mas geralmente essa maternidade passa por um desejo, por um filho imaginário, por uma tentativa de engravidar. De qualquer forma, a maternidade é algo que vai ser introjetado no psiquismo da mulher. Sempre começa na cabeça dela. Começa nas emoções, começa nas sensações e começa na estrutura. E à medida em que esse filho é concebido e passa a ser desenvolvido dentro do corpo dessa mulher, ela vive uma transformação tão grande que nem ela e nem as pessoas que estão ao redor dela imaginam que ela vai viver. Ela entra num mergulho oceânico, eu diria. Esse mergulho oceânico é um mergulho realmente inesperado e de águas turvas, porque é um lugar até então desconhecido. No decorrer desses 9 meses de gestação, ela vai descobrir a si mesma novamente. Ela vai viver a primeira sensação de perda de identidade, de desconexão com ela mesma, porque é nesse momento que ela começa a dar espaço para essa outra identidade que se forma dentro dela. As emoções são da ordem do desconhecido. Geralmente a mulher vive a dualidade, porque a gravidez é o lugar da ambivalência. Ao mesmo tempo que é bom, é estranho. Ao mesmo tempo que é o melhor momento da vida dela, é um momento em que ela não sabe o que ela sente. Ao mesmo tempo que é festa, porque o bebê é sempre motivo de festa, ela não se sente completamente inteira naquele corpo que ela nem sabe mais como é, como funciona. E ela começa a se sentir muitas vezes inadequada, porque é um sentimento que ninguém conta para ela. Então, essas 40 a 42 semanas de gestação que a mulher experimenta, geralmente é um lugar silencioso, principalmente quando esse lugar é um lugar experimentado dentro dessa ambivalência. Ninguém conta para ela que aquele sentimento de ansiedade, de angústia, que aquele sentimento de não pertencimento é normal porque ela está experimentando algo que não é dela, que até então ela não viveu. A gente considera isso como o primeiro luto, que é a despedida do que ela era para o mergulho que vai ser. Quem vai ser e se tornar essa mulher? Porque ela sai do papel individual da mulher e mergulha no papel materno. E isso sim é realmente se vestir de outra couraça, de outra roupa, de outra faceta. E desse lugar em diante, ela passa a não ser mais só. Os movimentos que chegam para definir esse processo começa a gerar um movimento emocional até então desconhecido. Ela passa a se sentir um pouco mais insegura, porque ela perde o controle das próprias sensações. Ela perde o controle sobre o que ela sentia, o que ela conhecia, sobre o cérebro, o funcionamento cerebral muda e o entorno, tanto profissional, quanto social, quanto familiar, tudo vai se transformar a partir daí. E é muito interessante porque até então a libido dela, todo o desejo, toda a vida, tudo que ela fez até então estava ali direcionado e ela sabia para onde ia. A partir desse momento, ela começa a investir no filho, nessa formação desse novo ser que se aproxima, que ela ainda não conhece, mas que já é parte desse organismo, tanto físico quanto emocional, quanto estrutural da vida dela. Só que é muito solitário e muitas vezes nem você que está me escutando sabe. Então, para você que é profissional, mas que é pai ou que é mãe, também é um movimento muito interessante de conhecer, porque esse é um lugar
de maior vulnerabilidade da vida de qualquer mulher, o que diz respeito também à vulnerabilidade da vida dessa família e da construção dessa família a partir daí. Então, o conhecimento e as informações acerca do que é o processo gestacional vai fazer com que você entenda o que essa mulher está vivendo, para que você não se ausente disso. Porque também é nossa responsabilidade entender o processo inteiro para que a gente possa ser também rede de apoio, para que a gente possa estar mais disponível a esse entendimento. Esses 9 meses, a gente costuma dizer que são meses de muita introspecção, apesar de ser um momento de potência. Porque até então todo mundo olha para ela, todo mundo percebe que ela carrega um bebê, todo mundo sabe que ela está ali gerando uma vida. Tem um romantismo muito grande em cima disso, porque espera-se que ela esteja vivendo um momento de maior alegria da vida dela, e muitas vezes ela está nessa dualidade, nessa ambivalência que eu estou te contando agora, e que essa dualidade é só percebida por ela mesma. E aí nasce o filho. O processo do parto é um processo muito delicado, é um processo que precisa de muita informação, é um processo que a mulher precisa saber, entender e se dispor a parir o filho da maneira em que ela deseja. Nesse momento, é importante que o companheiro ou a companheira esteja presente, esteja do lado dela e que ela seja acompanhada por bons profissionais, porque a gente costuma dizer que entre a gravidez e o pós-parto existe uma ponte, e essa ponte é o parto. O parto é um lugar em que ela experimenta ali a chegada desse filho. Pode ser traumático, pode não ser. Os traumas existem em diversas formas, não necessariamente dentro de uma violência obstétrica. Muitas vezes ela se sente num momento delicado porque algo não saiu como ele esperava, ou algo saiu de forma não desejada. Então é um lugar extremamente delicado na vida dela, e é importante que nós estejamos abertos a entender o que ela sente. Porque quando uma mulher diz que viveu um trauma, a gente escuta o que ela tem a dizer. E ela vai para casa com esse filho. Com esse filho que chegou desse lugar também do desconhecido. E aí eu te pergunto, quanto tempo dura o pós-parto? Quanto tempo dura o puerpério? Muitas pessoas acham e confundem o pós-parto com o resguardo. O resguardo é um período em que o corpo da mulher vai tomando forma, né? Vai voltando um pouquinho a fisiologia desse corpo. Esse é o resguardo. O pós-parto é um lugar completamente diferente. É um lugar em que a mulher emocionalmente vai se readequar tanto a ela mesma, quanto a esse filho, quanto à vida ao entorno dela. Nós costumamos dizer que o pós-parto emocional tem de durar até 3 anos. Até 3 anos. Nós sabemos que dentro da neurobiologia leva-se aproximadamente 2 anos para que esse cérebro volte ao normal. E a vida dela? E as emoções? Como fica? Como fica agora esse mergulho oceânico em que ela sai de cena para dar lugar à vida e à formação de um filho? O pós-parto é um período de muita vulnerabilidade, porque ela experimenta sensações completamente diferentes. Porque se a gente considera a gravidez um lugar de potência, porque está todo mundo olhando para ela, o parto, um lugar onde ela se prova, ela vai viver essa possibilidade. O puerpério é um lugar de impotência, é um lugar que ela experimenta sensações muito diferentes e desconhecidas, né? A gestação, apesar de ser um grande desafio, é um lugar um pouco mais seguro, porque ela ainda
mesmo fora do controle conhecido anteriormente, ela ainda tem um certo controle, né, sobre a liberdade, sobre a vida dela, sobre a rotina dela. O pós-parto já não é mais assim. Ela realmente mergulha no desenvolvimento dessa criança. Esse bebê chega completamente dependente dessa mulher e numa mistura intrínseca. Se eu perguntei para vocês aonde começava a maternidade e contei para vocês que essa maternidade começa no psiquismo, eu vou te contar agora que esse psiquismo vai estar realmente misturado com esse bebê. A fusão entre mãe e bebê se consolida com a chegada dessa criança. Nesse momento em que esse bebê chegou, a mulher dá espaço na identidade dela mesma para nutrir, cuidar, desenvolver o filho. Tudo começa a girar em torno dessa criança. Isso não é apenas um desejo, isso é uma questão fisiológica, emocional, orgânica, estrutural e é o que dá sequência à vida. Ela se despede da própria identidade e começa a nutrir de todas as formas essa criança. Emocionalmente, ela fica abalada, porque até o cérebro dela não acompanha todas as mudanças da rotina, dos hábitos, das necessidades fisiológicas daquele bebê. A fusão é tão grande que os primeiros 3 meses a criança não sabe que saiu do útero, ela se sente dentro do útero da mãe. Depois, ela não sabe que ela é outra pessoa separada dessa mãe. Ela se sente uma extensão desse corpo materno e vai ficar com essa sensação ainda durante alguns meses. A única sensação presente que esse bebê tem, né, é as sensações sensoriais, que tem muito desse momento da amamentação e também do toque. Então o bebê vai perceber o mundo através do seio materno, onde ela começa a nutrir fisicamente e emocionalmente essa criança e se debruça em cima dele. As sensações de insegurança e de ansiedade geralmente aumentam. É nesse momento que a gente vê um lugar de muita vulnerabilidade nessa mulher e nessa família. A gente costuma contar para todo mundo que da díade mãe e bebê surge a tríade, que nós precisamos deixar com que os companheiros ou companheiras entrem nessa relação, né? Então vira uma tríade. Porque a mulher, nesse momento, precisa do olhar do outro para conseguir nutrir realmente esse filho. Essa criança que está completamente misturada a essa mulher, essa mãe e esse filho passam a coexistir em corpos separados, mas numa mesma fusão. Não tem separação entre a mãe e o bebê, principalmente nos primeiros meses de vida. Winnicott, que é um psicanalista que fala muito da maternidade, chama isso de preocupação primária materna. É quando a mãe realmente se coloca completamente à disposição desse filho. E o que vem daí? Vem daí uma responsabilidade até então desconhecida. Ela começa a perceber que daquele momento em diante ela não vai nunca mais ser a mesma pessoa, que a vida toda dela vai se modificar realmente daqui para frente, daquele momento em diante. O filho fica completamente misturado a ela e ela se sente na necessidade de cuidar desse filho ao longo da vida. Então a amamentação é o primeiro momento, que é muito delicado, porque também é uma adaptação e um ajuste para a mulher. A gente acha que a amamentação é um lugar instintivo, mas muitas vezes não é. Essa mulher precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de ajuste, né? É onde entram os profissionais da área da saúde, inclusive para apoiar a mulher nesse momento da amamentação, que é delicado. É cansativo, é exaustivo, porque ela vai nutrir essa criança, né, geralmente na livre demanda.
E essa livre demanda tem a ver com a necessidade fisiológica e emocional da criança. Porque se você for pensar que esse bebê está lá, dentro do útero dela, por 40, 42 semanas, encostadinho na placenta, ou seja, no toque, recebendo alimento 24 horas, sem parar. Depois que ele sai do ventre, o que acontece com ele? Ele continua com as mesmas necessidades, né? Ele continua precisando do toque, que é assim que ele percebe o mundo, e precisando dessa sucção, que é por onde ele percebe a vida no primeiro instante, através da boca, da sucção. Então ele vai precisar ficar conectado a essa mulher, a essa mãe. Geralmente ele vai ter uma necessidade muito grande em mamar, assim como em ficar ali grudadinho nela, sentindo o cheiro dela, os batimentos cardíacos, a voz, escutando. É o lugar de segurança para a criança, mas também é o lugar de segurança para a mãe. Então, se a gente for pensar do ponto de vista enquanto sociedade, a gente percebe o tanto que é importante respeitar e preservar esse momento, que ela viva esse momento de forma adequada, né? Dentro do lar dela. Porque esses primeiros 4, 5 meses é o tempo determinante para que ela consiga amamentar propriamente falando essa criança, né? Não ter mais nenhuma dificuldade nessa amamentação, entender um pouquinho da mudança dessa rotina, entender como que a vida dela como que a vida dela mudou até então, entender como que essa rotina está acontecendo. E esses primeiros 4, 5 meses é muito pouco em relação a tudo que ela vai viver, todas as mudanças que chegaram e a todas as histórias que ela vai viver daqui para frente. Então, os primeiros 5 meses da vida de um bebê é aquele start para determinar o resto, mas é o tempo que dura a licença maternidade, geralmente. 4, 5, 6 meses é o tempo que ela se sente ali um pouquinho mais segura, né? Um pouquinho mais segura para deixar esse filho e voltar ao trabalho. Antes de entrar na volta da licença maternidade, eu queria dizer para vocês o tanto que é importante esses primeiros 5 meses na formação de uma família, tá? Porque não mudou só para ela, mudou para ela e mudou para todos os membros daquela casa. E a gente precisa ajudar com que esses casais se adaptem, porque essa conta inicialmente não é divisível por 2. Gravem essa frase. Essa conta não é divisível por 2. O que acontece? Acontece que a mulher fica com a maior parte do processo. Ela que engravida, ela que pare, ela que amamenta, e ela que se debruça em cima do filho no primeiro momento da vida dele. Portanto, se faz necessário chamar o homem para essa conversa, o homem ou o companheiro, a companheira, a pessoa que está ali, né? A outra parte. Chamar essa outra parte para a empreitada, para esse movimento. Porque é a partir daí que a gente constrói famílias saudáveis, é a partir daí que a gente implica o companheiro ou a companheira no processo, na formação dessa família. Então, esse lugar é importante dizer que se o homem ou o companheiro, a pessoa ali do lado, participar muito, fica com os 30%, porque a mulher está completamente envolta e é fisiológico o processo dela, é visceral o processo dela. Muitos companheiros, né, vivem esse processo de forma visceral também, mas na maioria dos casos a gente tem que vir aqui, explicar, pedir, falar, envolver, trazer, né, o homem para a participação, porque a mulher não consegue passar por isso sozinha. A formação dessa família é um processo que requer muita delicadeza das pessoas que estão em torno, tanto a família de origem, né, que geralmente são os avós, os tios, as pessoas ao redor,
a empresa onde essa pessoa trabalha, porque a formação dessa família, né, inicialmente, nesses primeiros 5, 6 meses, vão determinar os próximos passos. Então, geralmente, quando a mulher volta da licença maternidade, volta para o trabalho, ela volta insegura, porque ela não sabe como que esse filho vai ficar sem ela. Até então, ela entende que esse filho depende completamente dela. Eu estava dizendo da participação e da necessidade desse pai ou dessa companheira, do companheiro entrar nessa tríade para trazer também um processo de segurança para esse momento, para trazer um conforto, estabelecendo essa família, a base sólida dessa família, o início da solidez dessa família até para os próximos passos. Porque quando ela sai, né, desse mergulho oceânico com esse filho e volta, vamos dizer assim, para uma vida mais parecida com o que ela tinha antes, ela não volta igual. Ela volta completamente diferente. Porque ela já deu um espaço dessa vida e dessa identidade própria, desse lugar que é só dela, dessa liberdade que ela tinha e agora é restrita, dessa responsabilidade, dessa preocupação que ela coloca no filho. Ela já se despediu do que ela sabia, agora ela é outra, agora o filho vem na frente. Quer a gente queira, quer não, o filho vem na frente. E nós precisamos nos adaptar a essa realidade. A gente precisa entender que quando essa mulher volta, ela volta numa capacidade, numa potência, porque depois que ela pariu, depois que ela nutriu, depois que ela amamentou, ela sabe que ela pode fazer tudo. É uma mulher que cresce, que se reinventa, que passa muitas noites acordada, que vive privações do sono, que está ali na lida dia a dia, porque o trabalho dela não para, ela se desdobra em 1000. A mulher que chega de volta da licença maternidade, muitas vezes vem vulnerável e frágil, muitas vezes exausta, muitas vezes insegura e ansiosa por ter deixado esse filho lá, muitas vezes com uma lentidão de raciocínio lógico e intelectual, mas volta numa potência, volta numa empatia, volta numa força, numa capacidade. Muitas vezes as próprias empresas não sabem o que esperar dessa mulher na volta da maternidade. E eu queria deixar claro que, apesar de ser o período de maior vulnerabilidade, fragilidade da vida de uma mulher, de um homem e dessa família, é também o período de maior potência empática, social. Porque essa mulher, ela percebeu que ela pode mais, que ela é capaz de mais. Ela passou pelo ela está passando pelo período de maior desafio na vida dela. Então, se nós, enquanto sociedade, soubermos deixar com que esse potencial apareça, né? Com que esse potencial seja visto, seja até de alguma forma instigado, teremos mulheres muito mais confiantes no trabalho, né? Mas a gente insiste em segurar as transformações. Muitas vezes a gente fica apegado às grandes mudanças, né? E a gente gostaria de receber a pessoa do jeito que ela era, gostaríamos de ter a vida que tínhamos, gostaríamos de fazer o que fazíamos. E não é possível, isso não acontece, principalmente quando a mulher faz esse mergulho na maternidade. Então eu gostaria de trazer para você, agora que me assiste, que me escuta, a possibilidade de viver uma transformação também dentro desse trabalho que você propõe para as gestantes, para as puérperas, para as mulheres que voltam da licença maternidade, dentro do trabalho que elas exercem, das funções que elas têm. E percebam o tanto que é importante que o ambiente não seja inóspito, que o ambiente seja acolhedor, que a gente possa falar sobre
as nossas vulnerabilidades, que a gente possa se sentir segura em deixar o filho em casa e voltar para o ambiente de trabalho, que a gente não se sinta hostilizado nessa volta, porque é impossível dar conta, porque você está deixando a pessoa de maior importância da sua vida na sua casa. Você está deixando ali o seu filho para trabalhar, para voltar para o ambiente de trabalho. O que esperar desse trabalho? O que esperar desse ambiente? Como ficar bem nesse ambiente? Então, o acolhimento, a escuta, o interesse, as funções, que tudo isso seja adequado, reorganizado, adaptado para a volta dessa mulher potente, que agora não é mais sozinha, que está encarando a maior responsabilidade da vida dela, que aumenta a potência de visualizar o espaço, de perceber e ter um sensorial aberto, de ter mais instinto, de ter mais intuição, fica muito mais intuitiva, né? Então, enquanto sociedade, nós temos o dever de possibilitar que esse período não seja tão devastador, principalmente porque você, eu, todos nós somos indivíduos seguros, confiáveis, felizes, à medida em que nós fomos cuidados ou não nessa fase da vida. Você que me assiste agora pode ter certeza que os seus primeiros anos de vida foram decisivos para você ser a pessoa que você é hoje. E o papel dessa mulher, dessa mãe, não é só único e exclusivamente para a família dela. É um trabalho para a sociedade, para o mundo, porque à medida em que nós possibilitamos que essa mulher cuide desse filho e que a gente traga um olhar amplo para a formação dessa família, né? Uma família unida, onde a mulher e o companheiro participam e esse filho cresce saudável, nutrido, acolhido, confiante, nós teremos pessoas mais seguras, confiantes, responsáveis e capazes no mundo. Então é um desafio para todos nós, assim como também é uma responsabilidade coletiva que temos uns com os outros. Então, para finalizar, eu queria deixar claro que é um prazer poder falar desse assunto, né? É maravilhoso poder trazer esse conteúdo para dentro de uma empresa e eu espero que juntos a gente possa construir ambientes mais saudáveis, mais preparados para receber esse momento tão delicado, que é um momento, é um período, mas é decisivo para a formação da personalidade de todos nós.